Fala pessoas, tudo bem? Fala astrólogos, fala astrólogas, tudo bem com vocês? Consegui parar para fazer mais uma aula do nosso curso aberto de astrologia aqui no YouTube. Curso que é feito, projetado, pensado, desejado para você que quer aprender astrologia, não consegue se encaixar nos horários que tem os cursos, tá um pouco sem grana, né? Tá naquela coisa lá de sempre com algumas dificuldades, então é bom a gente ter informações abertas, gratuitas aqui no YouTube para todo mundo que quiser assistir, informações coerentes, verdadeiras. Tá? Já tem algumas aulas publicadas lá na nossa playlist e agora a gente vai para mais uma aula e que eu escolhi fazer essa aula aqui sobre os aspectos. Aspectos são pontos do nosso mapa que fazem alterações ou adições significativas em determinados pontos. Ele vai dar um tom diferente para determinadas posições ali. Quando a gente tem aspectos, a gente tem conexões de um planeta para o outro, né? A gente tem essas ligações entre os planetas. E isso faz com que um planeta que esteja num lugar que tem uma característica, ele receba uma influência de outro planeta, e isso faz com que ele tenha mais características, ele se expresse de uma maneira mais complexa do que somente ele naturalmente ali. Por que isso é importante, né? Às vezes a gente, e é o que eu falo muito para as pessoas também, não adianta a gente olhar para um pedaço do mapa. O mapa é um conjunto de informações que se misturam, que se conversam entre si e fazem com que as coisas sejam mais complexas. Todas as personalidades são muito complexas, então a gente não pode reduzir isso a um signo só. E muitas vezes essas personalidades elas são mais do que um signo, né? Se você tem um planeta ali que está recebendo 3 aspectos de planetas diferentes, a gente tem comportamentos diferentes, né? Então você tem um Sol em Touro com uma influência de Júpiter, com uma influência de Mercúrio, com uma influência de Plutão, né? Você tem vários planetas adicionando comportamentos naquilo ali, então faz com que a pessoa tenha visões diferentes de outras pessoas que são no mesmo signo, né? Os aspectos eles complicam as coisas, eles adicionam situações e aí às vezes a gente pode encontrar aspectos que eles não falam a mesma língua. E se eles não falam a mesma língua, aquele setor do mapa ele pode ficar bastante complicado, ele fica mais complexo do que já é, tá? Então a gente tem vários tipos de aspectos, tem muitos aspectos mesmo, vários, um montão. Na essência, a gente precisa aprender a trabalhar com os 5 aspectos principais, que é conjunção, trígono e sextil, ou sextil, tanto faz, eu falo sextil, um monte de astrólogo fala sextil. Eu acho sextil meio dolorido no ouvido, mas não está errado. Tem o sextil e o trígono e a quadratura e a oposição. Como que a gente vai entender isso? Cada um deles é de uma essência. Então, a quadratura e a oposição são aspectos tensos. Eles geram tensão, eles geram dificuldade. E o trígono e o sextil são aspectos positivos. Eles geram fluência, eles geram facilidades, eles ajudam aquele setor a andar com mais fluidez. E a conjunção é o aspecto mais forte que a gente tem no mapa, que é quando você tem 2 elementos um em cima do outro. Eles estão conjuntos no céu, eles estão juntos. Eu vou mostrar aqui no programa como que a gente vai fazer para identificar isso visualmente, tá? E como que a gente precisa entender isso? São forças que são muito diferentes. E quando eu faço um mapa, eu gosto muito de falar para as pessoas que aspectos, o volume de aspectos não é um fator decisivo para você ser feliz ou miserável, né? O que depende é como que você consegue identificar aquilo e trabalhar aquilo. Mesmo que exista um monte de aspectos tensos, tem um montão ali, não quer dizer que você está condenado para uma vida de sofrimento. E se você tiver um monte de aspectos positivos, também você não está condenado a uma vida de felicidade não, tá? Depende muito da composição do mapa e depende da sua atitude com relação aos desafios que tem ali. Eu já peguei mapa
que era forrado de aspecto tenso, mas tinha uma cacetada de aspecto tenso, quadratura para tudo que era lado, oposição atravessando o mapa ali, era um inferno. E aquela pessoa era super bem sucedida financeiramente, tinha um casamento feliz de muitos anos, era uma pessoa com desafios, mas que era uma pessoa que enfrentava a vida com o queixo levantado e ia lá e... O queixo não, a cabeça, né? Ia lá e fazia as coisas acontecerem. Eu já peguei um outro mapa que esse foi surpreendente, que não tinha nenhum aspecto tenso, nenhum, zero, não tinha nenhum aspecto tenso. E ainda assim essa pessoa tinha problemas emocionais, tinha problemas de depressão, tinha problemas de estagnação profissional. Então, toda vez que vocês olharem para o mapa, ver muito aspecto tenso ou muito aspecto positivo não é um significador de vida próspera ou vida miserável. Tá? Isso você vai ter que entender com o seu cliente o que está acontecendo. A gente pode ter divergências muito grandes da experiência da pessoa ali. E o fato de você ter um aspecto tenso no seu mapa, ligando com a sua lua, ligando com o sol, ligando com Vênus, sei lá, não quer dizer que aquele negócio nunca vai funcionar. Quer dizer que você vai ter desafios, vai ser uma certa dificuldade. E essa dificuldade ela é vencida através do treino. Uma metáfora que eu gosto muito de explicar aspectos é assim. Para você, pessoal que é de São Paulo, vai entender melhor isso, né? Mas de outros lugares também dá para entender. Lá em São Paulo tem a Avenida Paulista. A Avenida Paulista fica no topo de um morro, né? É uma colina ali na Paulista, né? E se você descer a Avenida a Brigadeiro, né? Você vai chegar lá embaixo no Ibirapuera, uma descidona. Então eu costumo brincar assim, né? Cara, o aspecto positivo é como se você estivesse lá em cima na Paulista e quisesse descer para o Parque de Ibirapuera. Cara, você pega a avenida ali e vai descendo, meu. Se você entender um mínimo de equilíbrio, você chega no seu objetivo. A força da gravidade te leva ali. Se você souber como pedalar, manter o equilíbrio, trocar de marcha, frear na hora certa, né? Se você tiver essa dinâmica e entender como funciona isso, você pode acelerar e chegar no seu objetivo muito mais rápido, certo? Então, os aspectos positivos são esses. Funcionam desse jeito. Os aspectos tensos é o cenário contrário. Você está lá embaixo no Parque do Ibirapuera e você quer subir de volta para Paulista. O que acontece? Você vai ter que pegar uma subida, que a Brigadeiro é uma baita de uma subida. Você vai ter que subir, cara. Você tem que subir. Você não pode ficar lá embaixo o resto da vida. Você tem que subir. E se você tem que subir, você sabe que você vai ter que fazer isso constantemente na sua vida inteira, não tem nada melhor do que treinar. Se você é uma pessoa que é sedentária e não faz atividade física, você vai sofrer para burro. E se você for um cara treinado, um atleta com condicionamento, você vai conseguir levar essa subida de uma maneira mais leve. Vai sempre alterar a sua frequência cardíaca. Você sempre vai suar. Sempre vai fazer com que você tenha esforço. Mas se você tiver uma perna bem forte e um coração forte, você vai chegar lá em cima suando menos, transpirando menos, sofrendo menos, mas mesmo assim você ainda vai ter o desafio. Então o aspecto tenso ele é isso, ele vai mostrar que ao longo da vida você vai constantemente esbarrar com aquela situação ali. E quanto mais forte você se tornar naquilo, menos doloroso aquilo vai ser. E os aspectos positivos é aquilo, cara, você precisa treinar e impulsionar. Você precisa impulsionar aquilo para poder chegar no lugar, no seu objetivo. Se você ficar parado, a ação da gravidade te leva, mas você pode demorar muito mais tempo. Então, aspectos positivos, eles não promovem nada de intenso, a não ser que você mova eles. Os aspectos negativos, eles podem te estacionar mesmo, porque se você estiver embaixo de um morro e quiser chegar em cima, se você não fizer força, você não vai sair do lugar. E para a vida é a mesma coisa. Se você não se determinar a entender aqueles aspectos tensos e dominá-los, você vai ficar parado lá embaixo. Aí você vai ter uma vida, relacionamentos que são infrutíferos, não vai andar na sua carreira, vai ter problema financeiro, vai ter isso o tempo todo, tá? E qual que é o lance mais legal dessa história? Se você pegar e entender onde tem aspectos tensos, quais são os planetas, quais são as casas, quais são os signos que estão nesses lugares, e entender como que você consegue ativar propositalmente as características positivas daqueles elementos, você consegue se treinar a deixar isso de uma maneira um pouco mais suave. E dá para fazer. Tá? Eu sou uma prova viva que dá para fazer, porque tem um montão de aspecto tenso no meu mapa que mexe com Lua, que mexe com Sol, que mexe com Casa 12. São aspectos que são complicados, são densos, né?
E que eu, de certa maneira, ao longo da vida, eu consegui perceber isso e desenvolver habilidades para poder transformar isso numa coisa mais positiva. Eu ainda esbarro nisso, eu ainda sofro com isso, eu ainda tenho essas características, mas eu sou muito melhor nesses pontos do que eu já fui 15 anos atrás, né? Então é uma coisa que a gente tem que se esforçar. Os aspectos tensos são a chave do sucesso do seu mapa. Não adianta não olhar. Se você não olhar, as coisas não vão acontecer. Se os seus clientes não entenderem, não quiserem olhar, não perceberem como isso funciona dentro deles, as coisas não andam. Elas vão ficar travadas por um bom tempo. Então tem que fazer um esforço. Não é fácil, tem que ter esforço, disciplina, determinação, coragem, todo aquele monte de coisa que a gente tem ali para poder fazer o negócio andar, certo? Então, os aspectos negativos são super, super importantes. E não pelo fato de que eles causam grandes dores e rompimentos na nossa vida, eles causam. Mas é porque eles, literalmente, eles são os guardiões das chaves do sucesso do nosso mapa. Se você tem uma dificuldade, se você tem uma limitação, se você tem uma fraqueza, e você se treinar nessa fraqueza, em algum momento a sua fraqueza se torna uma fortaleza. E aí, cara, na hora que você conseguir virar essa chavinha, aí ninguém te segura. Então, vamos olhar para esses aspectos aqui para entender. Existem vários outros aspectos secundários que eu não vou abordar aqui e que no meu trabalho no dia a dia eu uso muito pouco eles, né? Eu praticamente não uso. Esses aspectos majoritários, os aspectos primários, já são informações suficientes para você conseguir fazer uma leitura excelente e para você conseguir trabalhar e viver com você mesmo, para você fazer o seu autodesenvolvimento. Então, já são bons o suficiente. A gente não precisa ficar colocando mais coisas. Todos os outros aspectos, outros detalhes do mapa são conceitos complementares. Na hora que você entende o conceito disso aqui, o conceito primário, você já consegue levar as coisas muito numa boa. Quer dizer, numa boa não, né? Porque a astrologia não é numa boa. A astrologia é um negócio complexo para burro. E os aspectos, eles confundem muito a cabeça. Vocês vão encontrar constantemente situações que são antagônicas dentro do mesmo lugar. Eu lembro muito quando eu estudava lá na Gaia, que o meu mestre falava assim: mas você tem Júpiter, que é o planeta da expansão, Júpiter, que é o planeta da prosperidade, da fartura, na casa 10, que é a casa da profissão, mas ao mesmo tempo você tem Saturno também, que Saturno é a limitação, a restrição, a frieza. Qual dos dois manda? Não é que tem um que manda, os dois acontecem lá, simultaneamente, eles estão os dois juntos, você tem as duas situações acontecendo ao mesmo tempo. Não tem nada que é extremamente ou essencialmente positivo e essencialmente negativo. Tudo tem dois lados. Ter Saturno e Júpiter na casa da profissão pode ser um negócio sensacional, mas você tem que saber lidar com Saturno. Porque com Júpiter todo mundo sabe, né? Com Júpiter e Vênus tudo é uma maravilha, né? Agora com Saturno é que eu quero ver como é que o negócio funciona. Bom, a gente tem 5 aspectos. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela um aspecto de conjunção. Deixa eu por aqui conjunção. Eu vou colocar qualquer data aqui, porque normalmente qualquer data tem algum aspecto de conjunção. Por aqui, 15 de fevereiro de 2012, vai. Meio-dia. Vamos ver o que tem aqui. Aqui já tem um exemplo. Se eu olhar aqui, no mapa, eu vou ver que eu tenho Urano está aqui no signo de Áries, bem no comecinho do signo de Áries, e logo do lado dele tem Vênus, né? Então a gente tem esses dois elementos em conjunção, né? O Urano está aqui a 2 graus de Áries e o Vênus está a 8 graus de Áries. Num próximo vídeo, eu vou fazer um vídeo exclusivo só para falar sobre orbes, tá? Orbe é a distância que um planeta tem que estar do outro para eles poderem começar a fazer um aspecto. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa fazer com mais calma. Eu vou explicar algumas vezes isso aqui porque as pessoas se confundem muito com isso, tá? Mas basta ver aqui, a gente tem a junção, né? Tem a conjunção onde os dois estão juntos ali quase dentro do mesmo grau. O que faz isso? Que essas duas características elas se unem, elas se expressam com dois comportamentos. Isso pode ser bastante conflitante. Aqui a gente tem
um aspecto de conjunção que é prejudicial para Vênus. Toda vez que a gente estiver analisando planetas, a gente tem que ver estados cósmicos. Se eu não fiz um vídeo de estado cósmico, eu vou fazer para vocês em breve, tá? O que acontece aqui? Vênus está no signo de Áries e ele fica em exílio. A condição de exílio faz com que Vênus funcione de uma maneira meio esquisita, porque Vênus é o planeta do conforto, do abracinho, né, do prazer de ficar lá fazendo maratona de Netflix abraçadinho no sofá o final de semana inteiro. Qual que é o ruim dessa história? Áries não é desse jeito. Áries é movimento, é ação, né? Ele quer sair, ele quer fazer coisas, ele quer se movimentar, tem muita excitação dentro de si. E por isso que existe essa incompatibilidade, que Vênus quer ficar mais paradinho, o Vênus, né? A Vênus, tá? É o Vênus. Vênus quer ficar mais paradinho ali, estacionado, né? No quentinho, no gostosinho. Não quer ficar se mexendo muito por aí. Tem uma preguiça, né? Ele gosta de ficar mais paradinho. Então existe essa incompatibilidade de movimentos. Então nesse mapa que eu coloquei aqui aleatório, essa pessoa tem o planeta dos relacionamentos, dos prazeres, colocado dentro de um signo que não está muito ornando com aquilo. O que quer dizer que ele pode ter uma certa dificuldade de encaixar a sua necessidade de ficar quieto com a sua urgência de se mexer. E isso fica intensificado quando esse Urano está aqui. Tá? O Urano é o planeta da inquietação, pro lado negativo. É o planeta da inquietação, da irritação, da intolerância. O que quer dizer que quando você junta esses elementos todos, aquele negocinho que a gente tem ali de ficar abraçadinho, ficar quentinho, ficar gostoso, não é uma coisa legal, não é uma coisa que atrai, é uma coisa que repele, uma coisa que deixa irritado, né? Você tem uma sensação de aprisionamento se isso começa a acontecer. Então, pode parecer que a pessoa quer, mas ela fica meio agitada quando está nesse momento, né? A gente tem o nosso momento de namorinho ali, mas eu também quero fazer outras coisas. Então isso prejudica a ação de Vênus, né? A conjunção sempre tem positivos e negativos simultaneamente. O negativo, ele acaba predominando se você não entende como o positivo funciona. Lembra que eu falei? Se você está lá embaixo na colina e quer subir de bicicleta sem fazer esforço, sem entender como pedalar, sem saber como se fortalecer, vai ficar parado ali. O que quer dizer que o lado negativo acaba predominando. Nessa situação aqui, essa pessoa pode ter experimentado várias situações de relacionamento onde ela rompeu com aquilo porque ela não aguentava aquela tensão de ficar com um melamelo ali, sabe? Não é uma coisa agradável para ela. Como que você faz? Você faz isso aqui? Essa pessoa nunca vai ter um relacionamento decente na vida? Não, ela vai ter. Só que o que ela precisa fazer é entender como funciona isso. Vênus dela é um Vênus que precisa de movimento. É difícil achar isso aqui? É um pouco complexo. Quando você tem Urano junto no meio, também é mais complexo. Então, como que ele vai achar uma situação para poder ter um relacionamento mais agradável? Tem que usar as características positivas de Urano, que é independência, liberdade, criatividade, amizade, né? Então ele tem que procurar relacionamentos onde ele encontre características em que ele possa ser livre, que ele possa ir para o bar com os amigos, para depois voltar e falar que está tudo certo. Ele tem que ter um relacionamento com pessoas que são altamente criativas, que têm uma mente mais avançada, que são libertárias. É mais difícil porque a maioria das pessoas é muito mais romântica, pegadinha, quero amar para sempre, né? Aquela coisa toda. Isso fica mais complexo. Mas se ele entender que isso funciona desse jeito, ele consegue orientar o olhar dele melhor para essas características aí, tá? Caso contrário, toda vez que ele entrar num relacionamento e a pessoa quiser ficar com ciúme, possessividade, quer sair junto toda hora, quer estar junto toda hora, cara, não vai dar certo, vai rolar tensão. A gente precisa sempre saber que quando a gente tem aspectos, isso de uma maneira bem rasa, tá? Depois num vídeo mais avançado eu vou explicar isso melhor, eu vou diluir isso melhor para vocês. Mas por enquanto basta saber que os aspectos eles funcionam do planeta mais externo para o mais interno, tá? Então quanto mais para fora o planeta tiver, mais para dentro a energia dele vem, tá? Então Vênus é um planeta que é perto da Terra e Urano está lá longe, o que quer dizer que a energia vem de Urano para Vênus, assim como vem de Urano para a Lua, por exemplo.
ou vem de Plutão para Júpiter, tá? Então a gente sempre vê o caminho de lá para cá, não o contrário, tá? Vamos deixar desse jeito por enquanto, tá certo? Então esse aqui é o aspecto aqui, é um aspecto de conjunção, certo? Sempre tem os dois juntos, positivo e negativo. O negativo vai predominar, principalmente se é um planeta tenso, né? E como a gente praticamente só tem planeta tenso na astrologia, numa conjunção que não for bem trabalhada, sempre acaba saindo, predominando o elemento negativo. Então tem que criar essa consciência de como que você faz para ativar propositalmente o lado positivo das coisas. Beleza? Agora eu separei aqui umas datas para poder mostrar para vocês quais são os aspectos, os outros aspectos, o que eles podem causar ali, tá? Eu vou aqui deixar programado no meu Pegasus, eu vou tirar todos os planetas, eu vou deixar só Mercúrio e a Lua, e eu vou mostrar um aspecto de cada vez. Vamos começar com uma conjunção mesmo. Tira tudo, só deixar Lua e Mercúrio. Eu vou deixar a Lua e Mercúrio porque é mais fácil da gente conseguir visualizar eles, tá? Mais fácil da gente ver a ação deles aqui. Bom, olha só. Vamos começar com a conjunção. Eu sei que eu já mostrei um aqui, mas eu vou mostrar outra só para sem os outros planetas para ficar mais fácil de visualizar isso. Então olha aqui, ó. Nesse ponto aqui tem Mercúrio. Mercúrio em 2 graus de Gêmeos e a Lua 2 graus de Gêmeos. Eles estão no mesmo grau. Então eles estão aqui no mesmo lugar. Então eles estão em conjunção. Dá para ver direitinho aqui que eles estão no mesmo lugar, certo? O que quer dizer que eles falam mais ou menos a mesma língua, tá? Mercúrio é um planeta que é predominantemente, ele é conceitualmente neutro, tá? Então ele vem aqui e isso aqui, uma análise daqui é mais ou menos como se os sentimentos e a racionalidade conversassem de uma maneira mais harmônica. Existe uma energia emocional que é mais agitada, que é mais mental, né? Que é mais tem mais movimento, é mais yang, né? Mas que de certa maneira a pessoa consegue até criar argumentos e compreender o que está acontecendo ali. Porque o Mercúrio é planeta regente de Gêmeos e existe uma compatibilidade daquelas situações ali, tá? Isso aqui é uma conjunção, certo? Agora, um sextil. Ó, o sextil se apresenta da seguinte forma. Deixa eu ligar ele aqui. O sextil é uma linha azul predominante. Na maioria dos mapas a gente encontra como sendo uma linha azul, tá? É uma linha azul curta, porque ela é a distância que tem que ter de um planeta para o outro para acontecer A distância que tem que ter de um planeta para o outro para acontecer um sextil são 60 graus. Tá? Então aqui a gente tem que ver que o Mercúrio está em 4 graus de Gêmeos e a Lua está 1 grau de Leão. São 60 graus de distância. Tá? Então aqui a gente tem um aspecto facilitador, existe uma conversa mais fácil entre esses elementos aqui, uma transmissão de energia mais fácil entre esses elementos. Tá? Tem essa positividade. Tanto o sextil quanto o trígono, eles funcionam para promover uma fluidez naquela situação, certo? Tem que lembrar disso. O sextil ele é mais intenso que o trígono, tá? Ele é mais forte. Outro aspecto que a gente tem aqui é quadratura. Dia 10/5/2022. Vou para meio-dia mesmo. Então, ó, a quadratura é essa linha vermelha aqui que sai de Mercúrio, aqui em Gêmeos, que nesse dia aqui, dia 10 de maio, Mercúrio entra no movimento retrógrado, que é logo mais. E ele está fazendo uma quadratura com a Lua. A quadratura é um aspecto super tenso, porque ele é entre aspas, é um aspecto inconsciente, né? Uma tensão inconsciente,
que é causada entre esses dois planetas. Para esse aspecto existir, precisa ter um ângulo de 90 graus, é uma distância de 90 graus entre um e outro. Então ele sempre acontece entre signos que são do mesmo ritmo. Lembra que eu falei na aula lá atrás, elementos e modos? Se você não assistiu, volta lá naquela aula para ver esse conceito dos modos e ritmos. O que quer dizer? Que os planetas que potencialmente estão em Gêmeos, eles estão obrigatoriamente ou quase, né? Não sempre, mas a maioria das vezes eles estão em quadratura com os planetas que estão em Virgem ou em Peixes, tá? Porque tem 90 graus entre um e outro ali. A mesma coisa acontece entre Touro e Leão, Touro e Aquário, ou Aquário, Escorpião, Aquário e Leão. Sempre tiver com 90 graus é uma quadratura. É um conflito, é uma dificuldade, é uma tensão que existe entre aqueles momentos, aquelas situações que causam problemas. A quadratura, na minha experiência, a quadratura é um elemento, é o aspecto mais difícil de ser controlado. Quando chegar na oposição eu vou explicar por quê. Mas isso aqui é uma coisa bastante difícil. Nesse setor aqui, você pode ver que o planeta da lógica, da compreensão, está em quadratura com o símbolo dos sentimentos, ou seja, há uma dissociação entre os dois, né? Existe uma tensão entre os dois ali. É meio como se você... Quando chegar na oposição eu explico. O próximo é o trígono. O trígono é bem fácil de identificar porque é uma baita de uma linhazona azul que está sempre conectando planetas que estão em signos do mesmo elemento. Então você vê aqui, ó, Mercúrio está em Gêmeos e a Lua está em Libra. Se você tivesse Lua em Aquário, também funcionava. Ou tivesse Lua em Libra, Mercúrio em Aquário. Tem um triângulo, né? Ele forma um triângulo. Essa distância entre eles é de 120 graus, tá? E sempre vai conectar planetas que estão colocados no signo do mesmo elemento. São fluidores, eles ajudam as coisas a acontecerem. O trígono, ele é um elemento que precisa ser colocado em prática, ele precisa ser empurrado, ele precisa se movimentar, precisa que movimente ele intencionalmente, senão ele vai só dar um empurrãozinho de leve ali, ele não tem força suficiente para mover montanhas, manja? É diferente do sextil, o sextil ele dá mais força, o trígono é marromeno, né? Ele ajuda quando você consegue ativar aquilo propositalmente. Ele ajuda bem, mas você precisa ter consciência dele para poder fazer essa ativação, tá? E a última é a oposição. A oposição, cara, a oposição é o seguinte, ó, a oposição é sempre uma linha vermelha que atravessa o mapa. Ele sai de um ponto e vai lá para o outro lado. É um ângulo de 180 graus entre esses elementos aqui. Então lembra que eu falei que a quadratura com as coisas que estão em Gêmeos acontece quando tem planetas em Mercúrio, em Virgem e planetas em Peixes, são 90 graus. Na oposição de Gêmeos a gente encontra Sagitário. Isso aqui, essa oposição, ela, na minha opinião, isso aqui é mais simples porque você está de frente para o seu inimigo. Você sabe qual que é o conflito. Você olha para aquilo e você tem consciência. Você está de frente, né? Você está de frente para aquilo. Você está enxergando. Ou seja, aquilo é uma dificuldade que você sabe que tem. Ele é uma dificuldade que ao longo do tempo se torna consciente. Você sabe que aquilo está ali. Você tem noção muito clara que você tem dificuldade naquele setor ali. É muito diferente da quadratura. A quadratura é um movimento meio que inconsciente, involuntário. Ela acontece sem você conseguir controlar muito, se você não tem muito esforço terapêutico, de autoconhecimento, de evolução para poder despertar isso. Quando você tem uma quadratura, o negócio está bem na sua frente. A quadratura não, desculpa. A oposição está bem na sua frente. A quadratura está meio dos lados e a gente não enxerga muito bem o que está aqui do lado, certo? A gente não tem muita noção. A gente consegue até ver movimentos, mas a gente não consegue dizer o que é
Inclusive, a gente tem uma baixa resolução aqui na nossa visão, né, periférica, tem uma baixíssima resolução, inclusive tem pontos que a gente nem cor enxerga. Né? Então, a gente tem uma certa dificuldade. E a quadratura simboliza isso. Coisas que vêm de lugares onde você não enxerga que podem causar mal para você. A partir do momento que você consegue expandir a sua visão e entender que existem essas possibilidades, mesmo que você não esteja conectado com elas visualmente, você consegue se preparar e tomar atitudes e evoluir suas habilidades para conseguir lidar com isso. Aqui na oposição, você consegue ver o que está ali na sua frente. Você consegue entender que isso aqui é uma coisa que eu tenho dificuldade. Então, o que você vai fazer? Você vai ignorar o negócio? Se você ignorar o negócio, o cabo de guerra vai fazer com que você caia para frente. Então, você tem que tentar achar o equilíbrio. A oposição é interessante porque ela pode gerar um equilíbrio de forças. Não é que um vai dominar o outro, né? É você tentar equilibrar essas discordâncias, as dificuldades que existem entre os pontos. Aqui, por exemplo, uma oposição de Mercúrio com a Lua quer dizer que existe uma dificuldade muito grande de conseguir conciliar o mental com o emocional. De uma maneira geral, isso pode ser difícil? Sim, para todo mundo pode ser difícil, mas aqui fica mais intenso, isso aqui fica mais complexo, fica mais difícil. Certo? Então, os aspectos são desse jeito. Eles transferem, né? Eles criam dificuldades ou facilitações. Como que a gente faz para interpretar isso? Você tem que pegar a característica do planeta que vai receber esse aspecto, lembra, do mais externo para o mais interno. Você vai pegar as características desse planeta atuando dentro de uma casa e você vai transportar essa energia para cá, tá? Então pensa no seguinte, Mercúrio em Gêmeos. Mercúrio em Gêmeos é um planeta que funciona bem, ele está lá em domicílio, ele pensa bem, ele fala bem, ele raciocina, ele tem mais facilidade de conseguir raciocinar, certo? E de conseguir se expressar. Agora, se ele está recebendo uma quadratura de Saturno, ele pode ter um pouco mais de dificuldade de conseguir elaborar pensamentos, ele pode ter um pouco mais de dificuldade de conseguir falar, de escrever, ele pode enfrentar algumas dificuldades ali, tá? Se você tiver um trígono com Saturno, aí você vai ter mais facilidade de procriar, de fazer aquelas coisas acontecerem, de ter criações nesse ambiente de intelectualidade, tá? Então você vai transportar características de um lado para o outro. Lembrando que sempre que você tem um aspecto de dificuldade, você tem que se treinar nessa dificuldade. Se você tem Saturno, né, fazendo um aspecto tenso com Mercúrio, não adianta você simplesmente decidir que você não vai ler mais. Não, você vai achar uma maneira de treinar a sua dificuldade dentro das características de Saturno, que é a disciplina, as características positivas de Saturno, né, que é a disciplina, métodos, organização, né? Assumir aquela responsabilidade de aprender mais de uma forma diferente, mas aí você vai ter que encaixar várias outras coisas ali, tá? Aqui eu estou discutindo, a gente está vendo as características essenciais de aspectos. Os aspectos são muito mais complicados do que isso, tá? À medida que a gente vai avançando com o curso, eu vou colocando outras informações para a gente aprender a fazer essa interpretação. Beleza? Então tá, então é isso. Aspectos da maneira mais básica possível, da maneira mais sucinta que eu consegui explicar para vocês, mesmo assim o vídeo já está com quase 35 minutos. Tem dúvida? Manda mensagem, deixa aqui nos comentários. Conhece alguém que quer aprender astrologia? Manda a playlist, compartilha a playlist aí. Tem sugestões de outros vídeos? Tem dúvidas? Me manda as perguntas aqui nos comentários. Pode mandar uma mensagem para mim no Instagram, o Nando Runner Astrólogo também. Compartilha comigo o que você quer saber, que aí eu vou produzindo esses vídeos assim que eu conseguir achar mais tempo aqui, tá? Aquele beijo para todo mundo, espero que tenha sido esclarecedor. Mais uma vez, se tem dúvida, pode mandar. Escreve aqui nos comentários que eu vou tirando assim que eu conseguir, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.